depois de fazer inclusão ou colocar em prática a inclusão, é preciso orientação. E orientações temos normativos, muitos, e temos ideários, e temos feito projetos, e tem-se escrito, tem corrido tanta tinta, mas não podemos perder esse fio condutor que nos deve orientar, porque se nos orientamos pelo ideário errado, podemos não chegar lá. Depois são necessários princípios, são necessários decisores, e aqui temos os decisores políticos, os decisores sociais, os decisores comunitários, os que têm poder para decidir, construir, fechar, espalhar, contratar, pagar, os decisores, mas também aqueles que têm mais de perto a decisão de um plano educativo, de um plano de intervenção. Decidir olhar para a criança e deixar passar o tempo, ou decidir olhar para a criança e fazer um plano de intervenção sério, trabalhar com seriedade, como dizíamos há bocadinho, com o coração, mas não só com o coração, também com técnica, com profissionalismo e com cientificidade, porque só o coração, só o cuidar só não chega. E aí estão os agentes. E os agentes não são só os professores de educação especial. Os agentes são os professores de educação especial, são as famílias, são os autarcas, são os empresários, são os cidadãos em geral, é a comunidade alargada. O professor explanou muito bem o que era a inclusão, tinha duas definições, mas vou passar à frente porque é de todo já assumido que a inclusão é o não estar segregado, é o estar no meio, mas é o estar no meio apoiado com todas as dimensões que se disseram já aqui. E depois temos que pensar noutro conceito, que é as necessidades especiais. O que são necessidades especiais? E, portanto, aí uma definição, como podiam estar muitas outras. Quando existem problemas, alguém tem uma necessidade especial. E é importante não ficar na necessidade especial, como dizia o professor há bocadinho, como rótulo ou como classificação, mas também é necessário olhar para esta necessidade especial para saber o que é que eu vou fazer. Eu não vou trabalhar da mesma maneira com um surdo ou com um cego, não vou trabalhar da mesma maneira com um autista ou com um deficiente intelectual. Então é necessário beber no conceito de necessidades especiais e procurar formas adequadas de intervir. Depois temos outro conceito, que é a igualdade de oportunidades. Todos têm direito, todos nascem iguais, todos têm direito, em termos económicos, sociais e culturais, a crescer, a viver, a ser orientados. Às vezes, os das necessidades educativas especiais, por vezes, à força de tanto lutarem por conseguir um lugar, desistem de conquistar esta igualdade de oportunidades. E muitas vezes somos nós que temos esse dever de sensibilizar todos e cada um, não os que têm necessidades especiais, eles sabem que têm igualdade de oportunidades, que têm direito a essa igualdade. Temos a questionar aqueles que estão ao nosso lado, que nem sequer trabalham na educação especial ou que nunca lhes passou pela família ou pelos amigos uma pessoa com necessidades especiais. Temos que lhes dizer que ele pode, mesmo onde está, na câmara, na rua, no jardim, no café, no comércio, pode ajudar a construir este mundo de oportunidades para quem deles precisa. Depois um outro conceito, antes de entrarmos na história, é a colaboração. A inclusão não se faz isoladamente, ninguém faz a inclusão sozinho. Como já vimos, a colaboração exige sempre mais do que um. Exige um todo, mas existe as partes, exige que cada parte faça e desempenhe o seu papel. E é nesse conjunto onde cada um é importante e cada um pode dar o seu contributo. E quando falamos nesta colaboração no conceito alargado, se temos professores do ensino regular e professores do ensino especial, nessa colaboração intrínseca que dentro das salas de aulas pode existir, mas também temos que conquistar e reivindicar a colaboração da autarquia, da saúde, da segurança, em função das necessidades que nós encontramos. E entrando um bocadinho no percurso evolutivo, e porque a Madeira, apesar de uma ilha, não viveu isolada dos acontecimentos do mundo, e nos anos 50 e 60, em termos internacionais, vivia-se esta época ainda de segregação, com alguns aspectos que o professor antes já nos fez, sobre as quais nos fez refletir, a fase dos
escondidos e dos esquecidos, depois um avanço para os testes psicológicos, em que esses dois autores foram importantes no sentido do reconhecimento da população para a qual intervimos, depois o apogeu do modelo médico da classificação e do diagnóstico, que apesar de nós considerarmos que não é tudo na sua época, foi importante porque ao menos não eram todos metidos no mesmo asilo e sentindo que era que se lhes tinha que dar comida e pouco mais, que havia uma classificação médica que podia haver um resquício de intervenção diferente para cegos, para surdos e para deficientes mentais, um atendimento nesta época em escolas e instituições especiais, na sua maioria internatos de ordens religiosas, como também já foi referido, depois as classes especiais nas escolas do ensino regular, muitas vezes não para os deficientes em si, mas para os inadaptados, as instituições de solidariedade social como protagonistas deste atendimento e não a educação, mas também em 66, e vejam quantos anos já passaram, em que é definida a educação especial pela Unesco. Então, na Madeira, nestes anos 60, paralelamente, 4 datas importantes, e em 61, que talvez tenha sido o começo de tudo, em que 2 jovens professores vieram para Lisboa e se especializaram em deficiência auditiva. O professor Ilhoteiro, que foi diretor regional até há 5 anos atrás, que infelizmente já não está entre nós, e uma sua colega, a doutora Dina, que vieram fazer a especialização em Lisboa em deficiência auditiva. Em 63 voltaram para a região, trabalharam com esta população e deram, ou pelo menos protagonizaram, o primeiro levantamento e despejo da deficiência auditiva em toda a região, através de uma comissão coordenadora em que colocaram em parceria, e estamos em 63, vejam, a saúde, as escolas, as autarquias e os serviços paroquiais. Portanto, como elementos que estavam mais próximos da população e que, portanto, aconteceu. Estes dados têm fundamentos, portanto, que eu encontrei registados e foram reais. Portanto, vejam um exemplo de colaboração, não se falaria de colaboração nessa altura, mas que às vezes ainda nos nossos dias é difícil encontrar. Em 65 cria-se este Instituto de Surdos do Funchal, que ainda existe e que a título póstumo demos o nome de Instituto de Surdos Professor Ilhoteiro de Aguiar, que foi dependente da Junta Autónoma da Madeira e que precisamente se destinava a estas crianças e jovens. Em 65 os acessos na Madeira eram maus, não é? As crianças eram de zonas longínquas do Funchal e, portanto, o criar aqui, as escolas eram o que era, o criar aqui este instituto. Depois, para outro tipo de problemática, que eram aqueles que tinham insucesso na escola, e não lhes direi deficiências intelectuais, porque não tenho dados para tal, mas eram muito aqueles que não se adaptavam ao sistema e que o que havia de registro, pelo menos porque ainda temos muitas pessoas contemporâneas desta criação deste centro, falavam de adolescentes ou pré-adolescentes que tinham comportamentos inadequados na escola e que as escolas punham fora, e este serviço foi criado na Ponta do Sol para crianças do sexo feminino e no Funchal para crianças do sexo masculino. E neste ano de 68 também é iniciado o apoio a crianças com deficiência visual, mas em escolas, não havia serviço ainda.